Olá, sou Márcia Santana Soares, pesquisadora, e vim apresentar o artigo Imagens de Luna, a construção da identidade de gênero na cultura visual. O artigo versa sobre a construção da identidade de gênero na cultura visual mediante a análise das imagens de Luna. A pesquisa tem como objetivos observar, analisar, discutir, através das imagens apresentadas, como ocorreu a construção da identidade dessa sujeito de pesquisa, buscando-se, através das referências teóricas, problematizar e apresentar uma análise crítica à comunidade acadêmica e à sociedade, sobre a importância da análise das imagens na perspectiva da cultura visual. A problemática dessa pesquisa envolve os seguintes questionamentos: o que as imagens apresentam e representam na construção da identidade de gênero? Diante de tais visualidades, como se percebe o rompimento contra o discurso heteronormativo? Percebe-se que os papéis sociais atribuídos aos indivíduos desde a infância ocorre e pode-se perceber, através das imagens apresentadas, o rompimento do discurso heteronormativo, partindo-se da premissa que o gênero é uma construção social. Primeiramente, temos Luna, adolescente com 16 anos, vestida com uma calça jeans, camiseta, tênis, sentada sobre um tronco de árvore, exercendo o gênero masculino, num olhar para o horizonte. Na figura 2, Luna, aos 17 anos de idade, já num processo de transição, vestida com camiseta, colares, maquiada, e com um olhar que clama por aceitação. O olhar de Luna se confunde com o olhar e a pensatividade do próprio espectador da imagem. Partindo dessas duas imagens, abre-se a discussão a respeito do gênero e identidade, visando analisar como ocorre essa construção ou se é algo inato, natural ao ser humano. A metodologia empregada envolve uma abordagem semiótica para buscar o sentido das representações visuais, com aparato teórico na cultura visual, antropologia visual, sociologia e filosofia, além do registro imagético de um artista transexual. A imagem, nesse contexto, expressa a própria representação da identidade do sujeito da imagem. Busca-se, através dessa metodologia, atingir o sentido da imagem para além da imagem, buscando um posicionamento crítico a respeito do seu conteúdo, num processo de decodificação de seus signos. Ao abordar o sujeito, gênero e identidade, as discussões a respeito do gênero, sexualidade e corpo têm ganhado novos significados nas últimas décadas, perpassando o critério biológico e alcançando uma abordagem que envolve o gênero e suas manifestações. Tendo como respaldo teórico Judith Butler, a mesma afirma que o construto denominado sexo é construído culturalmente, discursivamente, tanto quanto o gênero. O gênero é construído com a repetição de atos que são apresentados como necessários e daí o seu caráter performativo. O sujeito, nesse contexto, tem autonomia de desfazer e refazer as normas de gênero propostas para o seu próprio corpo. Butler discute a questão de gênero a partir do questionamento da identidade que é tradicionalmente estabelecida. A autora analisa em que condições e contextos social e histórico as identidades são formadas e como são construídas essas identidades. A heterossexualidade, enquanto regime de poder, determina que o feminino deve estar no corpo de uma mulher e o masculino no corpo de um homem, não sendo possível que haja o trânsito de gênero, interpretado tal tentativa como anormal e o sujeito visto como um dissidente. O gênero justifica um sistema de dominação em que os seres humanos femininos são inferiorizados, subjugados pelos seres humanos masculinos. O sistema binário de sexualidade nega o exercício do discurso, ou em outras possibilidades de identidade de gênero. Mas a negação não exclui a existência das pessoas que não se encaixam nesses modelos. A ideia de gênero é uma ficção, pois a conduta repetida incute no inconsciente coletivo como a identidade de gênero deve ser. O discurso de que a sexualidade é algo natural se sustenta no fato de supor que todas as pessoas exercem a sexualidade de forma padrão, sem levar em considerações rituais,
linguagens, fantasias, representações inseridas num processo cultural de uma sociedade, conforme o pensamento de Guacira Lopes Louro. As teias do poder presentes na sociedade alimentam as desigualdades, as hierarquias, as diferenças. Quando a sociedade dita a heteronormatividade como padrão de conduta, percebe-se que gays, lésbicas, transexuais, assexuais, intergêneros são vistos como sujeitos que se desviam da norma heterossexual, sofrendo assim a discriminação. Em relação à protagonista da pesquisa, percebe-se que a identidade não é em caráter permanente. Pelo contrário, Luna, até os 16 anos de idade, se identificava com o gênero masculino, no exercício de sua performance, e a partir dos 17 anos, Luna transita de gênero e passa a construir uma identidade feminina. Quanto à transexualidade e o discurso da visualidade, o que nós percebemos? Que há um discurso que sustenta essa questão da heteronormatividade, e baseado numa outra área do saber, quando nós vamos discutir a transexualidade, que a define como sendo um transtorno de gênero. Na sociedade contemporânea, ainda persiste um discurso que vincula gênero, conduta, a genitália para definir o feminino e o masculino, sendo inaceitável, pois a insatisfação com o gênero e identidade pode conduzir à transição e à busca de uma nova identidade, construindo, através da performance, o exercício de sua própria subjetividade. Em 1980, foi publicado o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, que classifica a transexualidade como um transtorno de identidade de gênero com o Código Internacional de Doenças, o CID, 10F64. Apesar da categorização patolizante da transexualidade, há uma resistência aos estudiosos da teoria queer em considerar o exercício da transexualidade uma doença. A transexualidade e a transvestilidade são construções de identidade de gênero. Não existe uma separação clara a respeito. Há transexuais que necessitam, no exercício de sua intersubjetividade, fazer a cirurgia de readequação de sexo. Já outras não demonstram essa mesma necessidade. Luna, por exemplo, é uma mulher que não fez cirurgia de readequação de sexo, mas em suas vestimentas e principalmente nas suas atitudes, se sente como uma mulher. É uma mulher transexual e assim se apresenta socialmente. Ao analisar a identidade de gênero pelo olhar da cultura visual, o que nós percebemos? Que na figura 3, temos Luna, ao lado da namorada Vitória Cristina, ambas maquiadas e com vestimentas femininas. Luna com as unhas pintadas. Elas olham para o espectador da imagem, convidando a pensar sobre questões de gênero e identidade. O olhar de Luna dialoga com o espectador e desafia o próprio discurso dominante. Luna já está na fase adulta, e ela toma para si a representatividade de uma mulher para exercer de forma plena a sua identidade, o que nos faz pensar a respeito de como romper com as imagens de dominação e apresentar a resistência no exercício da subjetividade. Assim surge um desafio para todos nós. É possível produzir uma contravisualidade diante de um discurso hegemônico que enfatiza uma categorização de gênero e reafirmam que a normalidade é a lógica binária feminino-masculino, homem-mulher? A contravisualidade, ela surge justamente para apresentar o lugar de fala do subalterno, do excluído, do marginalizado. As fotografias aqui apresentadas questionam a visualidade hegemônica e exigem um posicionamento crítico perante o conteúdo da imagem, desafiando o modo de ver dominante, onde que nós percebemos que Luna reivindica um lugar de fala ao exercer sua representatividade social. Desta forma, apresentar o lugar de fala de uma artista transexual confirma a afronta ao discurso da heteronormatividade numa perspectiva da contravisualidade. Meu muito obrigada.